Meu nome é Mariana. E o meu, Lidiane. E esse é o Papo de Psi Podcast. Sejam todos muito bem-vindos à segunda temporada. E nesse episódio, a gente vai falar sobre novidades para essa temporada do Papo de Psi, palpites do que esperar para esse ano e o que mais vier à cabeça durante esse papo. Vamos lá? Chegamos a 2021, Lid! Chegamos, apesar dos pesares, com todas as adversidades, estamos aqui em 2021. Cá estamos, depois de um período de descanso, de recuperação de energia. Como é que você passou, Lid, esse período, essas férias do podcast? As férias foram necessárias, porque aí que eu fui perceber o tanto que eu estava cansada e necessitando recarregar as energias. Mas nas férias, férias, mas a gente não para, né? Então a cabeça fica funcionando, pensando em novas ideias, em novos projetos, inclusive para cá, para o Papo de Psi. E você, Mari, como que foi esse período? Essa cabecinha criativa é complicada, né? A cabeça é difícil de parar mesmo, mas a gente precisa. Senão, sim, a gente entra em colapso, né? Foi um período de descanso importante. Acho que a gente voltou com bastante energia para fazer o podcast. Agora, essa segunda temporada, né? Quando eu fui elaborar o roteiro e conversando com a Lid sobre esse episódio, né? Pensei, caramba, chegamos à segunda temporada. Eu nem imaginei que a gente teria uma primeira. Então é muito bom estar por aqui de volta. Como a gente sempre falou, né? O Papo de Psi começou de algo inesperado. Estamos aqui caminhando para a segunda temporada. Então, apesar dos pesares e momentos difíceis, existem coisas boas. Essa conexão aí que o momento difícil proporcionou pra gente, que trouxe primeiro pra nós duas e agora pra todo mundo que escuta a gente. Então, se você escutou bastante a gente o ano passado, seja bem-vindo de volta. Se você não conhece ainda o nosso projeto, vai lá nas principais plataformas de audição, escuta os episódios anteriores, são todos muito gostosos. Bom, pelo menos a gente gostou de gravar. A gente espera que vocês gostem de escutar por aí também. Bom, vamos lá? O que a gente pode esperar de 2021? Vamos falar primeiro aqui do podcast. Algumas coisas a gente já vai trazer, outras a gente vai deixar para falar com vocês depois. Mas o principal é que esse ano a gente pretende ficar ainda mais próximas de você que nos escuta. E para isso a gente vai lançar mais conversas lá no nosso perfil do Instagram. Se você não segue ainda, vai lá, @Papo de Psi Podcast. Segue a gente para você poder dar a sua opinião sobre os episódios, mandar suas sugestões de temas, coisas que você gostaria de escutar por aqui e também para você ficar sempre por dentro do que vai acontecer nos episódios. Essa foi uma das ideias, né, e dos projetos que a gente, assim que a gente encerrou a primeira temporada, já é algo que estava em suspenso, a gente já estava pensando em aparecer mais, em movimentar mais, para que a gente consiga alinhar, né, a nossa ideia com as pessoas que nos escutam. Então, a gente vai estar mais próximo de vocês. Espero que vocês também estejam mais próximos da gente. Por favor, né? Respondam. Não deixe a gente falando sozinha, por favor. A gente conta com vocês. Agora a gente falou das novidades do Papo de Psi. Mas, em 2021, o que a gente pode esperar do coletivo? Pois é, acho que são muitas, né, as expectativas coletivas. A gente começou trazendo das nossas individuais e bem filtradas, né, falando do podcast. Mas, a nível coletivo, o que será que isso vai causar em todo mundo em 2021? Quais serão as expectativas para esse ano? O ano passado, ele foi um período de muita espera e que exigiu paciência demais de todo mundo. Resiliência. Será que esse ano vai ser diferente? Será que esse ano não vai exigir isso da gente? Que será que 2021
vai fazer com que a gente desenvolva, vai exigir de nós, hein? Pensando, nós estamos gravando numa segunda-feira de carnaval, onde não tem carnaval. Então, assim, as pessoas que gostam, que esperam essas datas, não só para festejar, mas tem muita pessoa que trabalha nesse período, né? Então, assim, exige ainda paciência e resiliência para poder dar conta de passar por esses momentos difíceis. Ainda não acabou. Exato. E acho que é importante isso que você colocou, a data que a gente está gravando o podcast. Será que é isso que esse ano vai exigir da gente? Que a gente trabalhe nos dias de folga? Talvez seja um ano de trabalho, né? Talvez seja um ano para olhar por outros ângulos. Perfeita a sua colocação, olhar por outros ângulos, né? A gente entende que para muita gente esse momento é muito angustiante ainda. Cada um lida à sua maneira. Mas especialmente para as pessoas que têm dificuldade de mudar a rotina, mudar hábitos. Essa história do carnaval realmente parece que é bobagem, né? Mas é uma questão cultural do nosso país. Era um momento assim muito importante para muitas pessoas. Então, essa capacidade de resiliência, eu acho que é o que mais vai pegar esse ano. Para quem não sabe o que é isso, resiliência é uma palavrinha que a gente usa muito na psicologia. Nada mais é do que a habilidade que todos nós temos. Uns têm um pouco mais desenvolvida essa habilidade e outros, no entanto, precisam aprender a lidar com ela. A resiliência é a capacidade que a gente tem de enfrentar uma situação difícil. Eu sempre falo que é a capacidade de cair e levantar. Então você enfrenta uma situação difícil, você pode estar mal, mas depois você consegue ter uma possibilidade de enfrentamento saudável daquela situação. Então, haja resiliência pra gente esse ano, é o que eu desejo. Pra mim, pra você, Lid, pros nossos ouvintes. Essa questão da resiliência é importante, né? Porque muito se fala em resiliência, mas, como você bem colocou, algumas pessoas têm essa capacidade, essa habilidade mais desenvolvida. Outras pessoas, devido a alguns fatores, elas têm essa dificuldade. Não quer dizer que é impossível, mas precisa trabalhar para que consiga cair e levantar. Bom, então nesse contexto a gente precisa lembrar que a nível coletivo, já que é sob essa perspectiva que a gente decidiu conversar hoje, a nível coletivo a gente ainda está assim, numa situação tensa, complexa. A gente ainda vive os efeitos de um grande trauma coletivo e ainda vai viver por um tempo, né, por conta da pandemia que a gente ainda está inserido. Chegou vacina, ainda bem, acho que essa era uma das maiores expectativas para 2021, mas a gente não pode esquecer que essa não é a solução mágica dos problemas. A gente ainda precisa ter muita ação em torno dessa pandemia que está acontecendo. A gente ainda precisa se cuidar e precisa cuidar daqueles que a gente gosta. Mas cada um vai lidando à sua maneira. Eu acho importante trazer para esse papo nosso primeiro papo de 2021, alguns dados de algumas pesquisas sobre os impactos que a pandemia tem trazido para a gente aqui no Brasil. Uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em maio, junho e julho de 2020, ela mostrou que 80% da população brasileira ficou mais ansiosa na pandemia. O que você acha disso, Lídia? É um dado muito forte e impactante, né? É um dado forte e impactante que eu observei no consultório, porque foi decretada a pandemia em março. Em maio, eu percebi aumento da procura por atendimento, né, psicológico. Esse ano, porque normalmente mês de janeiro dá uma baixa no consultório e isso não aconteceu. Inclusive, houve um aumento ainda da procura por atendimento psicológico. Então, faz sentido essa pesquisa. Eu observo essa pesquisa
na prática, no consultório. Sim. É o que eu sempre falo, que a ansiedade está gritando. Então, ainda tá pesado e vai ficar por um bom tempo pesado, porque essa questão de todo mundo no mesmo espaço, dentro de casa, muito limitado, os conflitos se intensificam, aparecem mais. Temos outras pesquisas indicando também, essa eu andei vendo por aí, agora já não me lembro da onde, mas que aumentou também o número de casos de violência contra a mulher durante a pandemia. Então tem sim muita necessidade aí de apoio psicológico para esse ano também, né? Sim, a taxa de desemprego aumentou também, né? Muitas pessoas perderam o emprego. Então, assim, é algo da saúde, é um vírus que afeta o sistema biológico, mas aí a gente volta de novo a pensar que tudo está conectado, interligado. Isso influencia em diversos aspectos da nossa vida. Então, quando a gente pensa, é só isso, não é só isso. Ecoa de alguma forma. E nessa pesquisa que eu citei lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a pesquisadora, uma das coordenadoras lá da pesquisa, ela apontou que a base para o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos é o estresse. Então, veja aí que campo fértil nós estamos para desenvolvimento de transtornos psiquiátricos. Né? Crises de ansiedade generalizada, crises de pânico, sintomas muito fortes de depressão. Então, o momento que a gente vive é um prato cheio para o desenvolvimento disso. E o que eles perceberam? Que, sim, algumas pessoas desenvolveram esses transtornos durante a pandemia, mas muitas pessoas já tinham algum tipo de transtorno ou... E aí isso foi intensificado, ou já tinham a propensão a desenvolver esse transtorno. E aí se a gente volta a pensar um pouquinho mais em sociedade de desempenho, que é o contexto que a gente vive, o quanto esse ambiente também é estressante. Então, caramba, o que esperar para esse ano de 2021? A saúde mental, eu acho que mais do que nunca, ela está mostrando que ela é tão importante quanto a saúde física e outros aspectos da nossa vida, e outras áreas da nossa vida. Porque a gente ainda tem muito a ideia que a saúde mental é algo que a gente deixa por último, se caso nenhum fator anterior for solucionado de outra forma. Engraçado, né? Quando a pessoa tem alguma questão desencadeada pelo estresse, primeiro ela procura todo quanto é tipo de profissional. Exatamente como você falou. E aí agora, a hora que não acha solução, pensa, então acho que eu vou procurar um psicólogo. E aí passa, eu tô rindo, mas é sofrido, porque a pessoa passa por um sofrimento. Não que de repente fazer um tratamento outro não vá ter uma solução. Mas a gente pensa aí no sofrimento da alma. E sofrimento da alma, nenhum remédio vai curar, nenhum outro tipo de terapia, a não ser terapias que promovam o autoconhecimento, a tomada de consciência e, quem sabe, a partir disso tudo, conseguir fazer alguma mudança de comportamento. Porque o que a gente pensa, né? Estou ansiosa por conta da pandemia. Não! A questão já vem vários fatores somando, que seja durante um ano ou ao longo da sua vida. A pandemia faz tudo isso aflorar. Então, isso já é anterior à pandemia. E se a gente fica nessa ideia de eu vou buscar uma solução aqui mais rápida, porque a gente sabe que um tratamento psicológico, um acompanhamento psicológico, ele exige tempo, sim, porque não é do dia para a noite. Isso, não é do dia para a noite, porque também não é do dia para a noite que um transtorno se instaura. Vai aos poucos, né? Geralmente as pessoas, mas o que aconteceu? As pessoas perguntam, né? O que aconteceu? Por que isso está acontecendo comigo agora? Não é tão simples assim, é algo que vai se construindo ao longo da existência e ao longo das experiências subjetivas que a pessoa vai tendo.
Então, se é algo complexo de ser construído, como que vai ser simples de ser desconstruído? Vamos pensar, né, pra gente colocar isso de forma prática, vamos pensar, quantos nãos você não disse, quantos sapos você engoliu, quantas situações você deixou passar para evitar um conflito. Isso tudo vai sendo somado e uma hora isso vem, né, para fora. Porque a gente tem uma capacidade limitada de dar conta, de armazenar. Quando esse limite está saturado, já encheu, isso vai desencadear em um sintoma físico. Vamos imaginar, né, que essa pessoa era lá uma panelinha de pressão e a tampa já estava em cima, mas ela não estava encaixada. A tampa já estava lá. Então estava tudo acumulando lá dentro. A pandemia veio e deu uma empurradinha na tampa e ela encaixou. Mas não é realmente a pandemia que vai desencadear isso tudo. Só vai catalisar, vai acelerar esse processo que talvez fosse aparecer dali a algum tempo. A questão que a gente quer trazer aqui, que é tão importante, é que isso tudo está acontecendo a nível coletivo. Então, coletivamente, estamos adoecidos. Estamos ansiosos, estamos com sintomas de depressão, muitos sintomas de crise do pânico e por aí vai. Então, quando o coletivo está doente, o indivíduo também vai sentir esses efeitos. Sim, e alguns mais, outros menos, porque tem essa questão individual. Cada pessoa sente a situação de uma forma. Então, não adianta também eu querer exigir que o outro sinta mais ou menos, porque eu sinto mais ou menos. É individual. Então, a gente precisa também olhar com mais cuidado e respeito para a gente e para o outro também. Entender que não dá, às vezes o outro não dá conta, então não adianta ficar lá, mas sai dessa. Levanta a cabeça, faça diferente. Você não sabe, a gente não sabe o que o outro está vivendo e por que ele sente tanto. Então, além de estar atentos, um palpite que a gente tem para esse ano, além de estar atentos para a nossa saúde mental, talvez a gente vá precisar exercitar bastante a empatia, para a gente conseguir tentar compreender pelo menos um pouco como que está a saúde mental do outro. Empatia, eu acredito que seja a palavra do ano. Se tem uma palavra para esse ano, é empatia. É, palavrinha curta, mas é difícil, né, às vezes, de executar essa ação. Empatia é uma ação. Sim. E a gente aprende a ter empatia quando a gente respeita os nossos limites. Porque quando a gente sabe da nossa dor e do nosso mundo interno, a gente entende que não é tão simples, não é tão fácil. E a gente passa a respeitar o outro. Porque a gente começa a entender, se acontece comigo, também pode acontecer com o outro. Então a empatia começa dentro, ela não é fora. É um baita de um exercício para 2021. Outra coisa que eu acho que vai ser importante e entra no que a gente conversou no começo sobre o carnaval e suspensão de tradições é adaptação. A gente vai ainda precisar se adaptar a esse contexto diferente. Isso vai exigir muita flexibilidade, pessoas que têm dificuldade com mudança. Lembra aquele episódio que a gente falou sobre mudança lá na primeira temporada? Escuta se você tem dificuldade com mudança, porque, olha, esse ano vai ser um ano de flexibilidade. Quem não conseguir se flexibilizar vai passar por muito sofrimento. E não é uma previsão aqui mística, taxativa. Não, é fato. Quem não conseguir se flexibilizar vai sofrer bastante. E volta na questão que você colocou da resiliência. A pessoa que tem dificuldade de ser flexível, ela tem dificuldade em ser resiliente. Porque resiliência é exatamente isso. Voltar ao nosso estado normal, apesar da adversidade. Então, a pessoa que tem dificuldade de mudança, ela tem muita dificuldade em voltar ao seu estado normal. E voltar ao equilíbrio, e voltar à tranquilidade e à calma. Para ela, tudo é muito intenso.
Eu nem catastrófico. E catastrófico. Eu nem sei se normal. Eu penso assim, em voltar em um estado mais saudável. Porque às vezes o estado que ela estava antes, que era o normal pra ela, não é saudável. Sim. Então, acho que precisa transformar essa ideia de que o padrão que a pessoa tem é o mais adequado. Não, às vezes ela vai precisar mudar mesmo de comportamento e adquirir novos. E esse voltar ao normal tem algo para entender melhor. O bambu, ele é essa árvore que é flexível. Porque o vento passa por ele acompanha o movimento do vento e volta para o seu estado normal quando o vento passa, né? Quando a tempestade cessa. Se a gente pegar uma árvore, talvez uma árvore, um carvalho, por exemplo, que é uma árvore grande, robusta, mas se vier uma tempestade muito forte, ele é derrubado justamente porque não tem essa capacidade de ser flexível. Ele é gigante, ele é antigo, robusto, mas ele não tem essa capacidade de flexibilizar, de ser flexível. Então, às vezes, não adianta a gente querer ser grandioso, a gente precisa ser flexível. O equilíbrio tá aí. Difícil, né? Você que tá escutando a gente em casa, o que você pensa sobre isso? Você tá mais para um carvalho forte, mais fácil de ser quebrado por uma tempestade? Ou tá ali, como o bambu, que o vento passa, vai, volta, mas continua firme ali? Será que dá pro carvalho voltar, ficar um pouco mais fininho, um pouco mais maleável? Ou o contrário, será que o bambu também pode se enrijecer? Aquela pessoa que já tá habituada a ser flexível, uma hora ela se enrijece e aí quebra. Questões aqui pra gente pensar. Sempre tem questões pra gente pensar, né? Senão não seria papo de piscina. Pois é, né? Quem já é nosso ouvinte já tá habituado a isso, que a gente levanta mais questões do que a gente dá resposta. Se você tá escutando a gente pela primeira vez, bem-vindo, esse é o Papo de Piscina. Mas fica por aqui que tem sempre reflexões que pega aonde você está precisando. Engraçado, fazendo um comentário sobre isso, tem pessoas que escutam o podcast e às vezes vêm conversar comigo. E aí elas me falam, algumas pessoas, que ou pacientes, ou pessoas que são mais próximas, falam assim, nossa, hein, aquele episódio você falou de mim, né? A carapuça encaixa, serve perfeitamente. Aqui a gente não tá falando de ninguém específico não, viu? Mas se serviu, que bom, reflita aí sobre isso. Reflita para começar a mudança. Eu acho que o principal objetivo é esse, é a mudança. E a mudança começa a partir do momento que a gente se incomoda para tomar consciência. Então, não rejeite o incômodo, acolha o incômodo. Que mais que a gente pode esperar aí para 2021? Eu acho que esse foi um ano muito aguardado, né? Criaram-se muitas expectativas em torno de 2021, como se tudo fosse ser resolvido esse ano. Então, eu fico pensando, Lid, não sei se você vai concordar comigo, mas como foi gerado muita expectativa em torno disso, quanto maior a expectativa, maiores serão as frustrações. Eu acho que ainda vai ser um ano de muita frustração também, sem querer ser pessimista. Mas como tem muita expectativa em torno do ano, né? Ai, quero que 2020 acabe logo para pular para 2021. 2020 foi um ano eterno, acaba logo. Tá, o ano mudou, mas as coisas ainda estão engatinhando. O que você pensa sobre isso, Lid? As coisas estão engatinhando e o ano de 2020, muita coisa que surgiu no ano de 2020, ele vai permanecer em 2021 e acredito que vai se prolongar pelos anos. Sim. A questão da escola, da educação, eu acredito que seja algo que vai ser revisto, repensado. Não sei se isso é bom, se é ruim, mas é algo que escancarou. Eu acho que foi um dos pontos que escancarou. Mas veja bem, com relação à escola, eu posso até assim estar sendo um pouco polêmica agora.
Mas veja bem, o ensino, ele é o mesmo há muitos anos. O ensino que a gente tem hoje é um ensino industrial, né? Todo mundo ali encaixadinho na sua carteira, recebendo as informações do professor, às vezes, né? O professor vomitando informação e o aluno tendo que engolir aquilo tudo. Tava na hora já de acontecer alguma mudança, né? Alguma transformação no sistema de ensino. E eu acredito que isso pode sim ser muito positivo. Mas toda mudança, ela leva tempo para acontecer. Não é a primeira mudança que vai... A primeira mudança, não é assim, a primeira solução que vai ser aquela que vai se encaixar. A gente vê muitas crianças, muitos adolescentes sofrendo agora com o ensino online. Agora algumas escolas estão com propostas de ensino híbrido. Isso é interessante, mas a gente vai precisar ainda ter muita paciência, porque leva tempo. Veja bem, né? Vamos imaginar as transformações nas nossas vidas. Eu pensei nessa imagem agora, não sei se faz sentido para você, Lid, se faz sentido para os nossos ouvintes, mas veio à minha cabeça, então eu vou falar. Imagina lá as placas tectônicas que sustentam a gente, lá embaixo. Para elas se movimentarem, né, leva muita energia, precisa de muita energia para isso acontecer. E o impacto que, quando uma placa tectônica se movimenta demais, o impacto é catastrófico aqui por fora, né? Até ela vamos ver se eu lembro direito das aulas da escola, mas até ela se estabilizar de novo, ainda vão ter tremores, ainda vai ter alteração na superfície, até ela estagnar. Então, se o movimento é muito grande, leva um tempo também para uma nova estabilização. O que você pensa, Lid? Viajei muito? Não, você não viajou muito, e é a mesma ideia que é a minha ideia a respeito da educação. Eu acredito que seja algo que precisa ser, sim, revisto, reformulado, de forma que a gente não se torne apenas robôs, mas que a gente consiga ser um pouco humano dentro do ensino, porque eu vejo isso se perder, eu vejo isso muito distante. A gente é muito tecnológico, um pouco humano. Então, é muito voltado para ter e não para o ser. Mas a tecnologia, se ela for usada adequadamente, ela pode aproximar. Veja aqui o nosso exemplo. Eu estou numa cidade, a Lid está na outra, você que está escutando a gente pode estar em outra. Então a tecnologia, ela pode ser humana e pode ser bem utilizada, né? Senão ela só afasta mesmo, você tem razão. Tudo que pode ser... A questão não está na ferramenta, está na forma que a gente utiliza a ferramenta. A tecnologia ou outra ferramenta não é o problema. A questão é a forma, a maneira que a gente utiliza isso. Mais uma vez, voltamos ao humano, né? Voltamos ao humano. É o humano que está por trás do movimento de mexer ali com a ferramenta, que precisa ser menos tecnológico. Não é a tecnologia que precisa ser menos. Pois é. E já que a gente está falando disso, Lid, acho que a gente está falando de relações humanas, esse ano também acredito que vai ser um ano, dentro do limite do razoável e possível, um ano de reencontros. Nós temos aí muitas escolas voltando com as aulas presenciais, muita expectativa das crianças, dos adolescentes em torno disso, mas acho que ainda vai ser um reencontro com cuidado, com cautela. Esse cuidado ainda se faz necessário, né? Ainda não estamos no tempo de abrir mão do cuidado. Nem sei se a gente deveria abrir mão do cuidado em algum momento, mas não está na hora ainda de já passou, mudou o ano, já passou, acabou e vai ser diferente. Ainda não. Eu acho que talvez isso seja uma cultura mundial, mas eu só posso falar de onde eu vivo, né? Que é o Brasil. É uma cultura aqui no Brasil, essa história de achar que o ano passou, que as coisas vão mudar magicamente, como se não precisasse ter nenhuma ação em torno disso. Isso é muito perigoso.
Porque isso te coloca numa ideia que as ações, que as coisas vão cair do céu. E se não cair do céu é porque você não tem sorte, você não merece, você... Não existe essa de sorte ou não merecer. Mas o que você tem feito pra chegar onde você quer chegar? Então será que pra ter a vida que você quer ter? Então será que esse será um ano de ação? De movimento? Ação, trabalho, movimento. A gente já começa com trabalho, né? Então acredito que seja um ano de ação. Talvez um ano de reconstruir aquilo que ficou desmanchado, né? Aquilo que se desintegrou o ano passado, ou até de construir coisas novas. E um ano de pensar no essencial, de ação essencial. Não é ação de atirar para tudo quanto é lado. Não acredito que seja essa a ação, mas a ação do essencial. Estou fazendo? Qual que é o sentido daquilo que eu estou fazendo? É necessário fazer isso agora? Esse é o ponto. É necessário? É a pergunta que a gente precisa fazer. Essa ação é necessária? E mais? Faz sentido isso que eu estou fazendo? E mais? É necessário para quê? É necessário para quem? Faz sentido para quem? Aí se você fizer essas perguntas, né? Faz sentido para mim. Legal, para quê que faz sentido para você? Tá, encontrou uma resposta legal? Segue o barco. Faz sentido pra pessoa lá que mora comigo. É importante para que os outros pensem isso de mim. Epa, pera, acende um alerta aí. Porque às vezes a gente age pensando nos outros, sem pensar na própria necessidade. E aí isso pode ser perigoso. Assim como pensar só em si e não pensar no coletivo também é muito perigoso. A gente tá vendo isso refletir aí em algumas ações coletivas. Então, precisa ter esse equilíbrio, né, Lid? Entre pensar em mim e no outro. Entender que o eu também não tá separado do coletivo, mas que pode ter autonomia em alguns aspectos. E nesse sentido, outro dia eu tava pensando sobre o egoísmo e o individualismo, que muitas vezes a gente coloca como sinônimos. E eu fiquei questionando isso. Será que são sinônimos? O que você pensou? Porque Fala o aí. O egoísmo eu entendo muito que é você manter o seu eu, o seu ego em equilíbrio. Então, você olhar para as suas necessidades, para aquilo que é essencial para a sua vida. Ou seja, ainda relacionando com o outro. O individualismo que talvez seja o problema, porque eu só penso em mim, né? Eu não penso nem no ego, eu só penso em satisfazer o meu poder, em satisfazer a minha necessidade de poder. São duas questões complicadas. Eu vou trazer uma terceira, o altruísmo, que é só pensar no outro. Será que isso acontece? Vou deixar aí essa questão. A gente precisa dos três. Se a gente fosse fazer uma receita de bolo, a gente precisa dos três. Na mesma medida, não sei, mas precisa dos três. Se for só pro outro, a gente se aliena daquilo, das nossas necessidades. Se for só pra mim, tudo pra mim, pra corresponder à minha necessidade, o outro fica como? Eu sou uma ilha? Eu posso fazer tudo? Eu mando, desmando, eu sou dono do mundo? E se eu fico muito naquilo de corresponder à necessidade do ego, que seja, gente, eu vou me frustrar demais. Tudo eu vou sentir como se estivesse me afetando. Tudo é pra mim, tudo é pra me afetar, tudo eu tô no centro. Então, assim, eu não dou conta de ouvir um não, eu não dou conta de, sei lá, de levar um pé na bunda, eu não dou conta de passar pelas situações difíceis. Então, precisa dos três. A receita é essa. E vamos pensar que essa receita está sendo feita aí tendo como base um contexto de estresse. Cuidado com a quantidade que você vai colocar de cada elemento, né? Que é uma receita propícia para desenvolver algum transtorno, como os que a gente está falando aqui. Então, esse episódio de hoje não é para te assustar. Calma, não vai embora, fica aqui com a gente. É um episódio para alertar sobre as necessidades de se olhar
de olhar para si, de olhar para o coletivo e, principalmente, né, de ter um olhar cuidadoso, atencioso consigo mesmo. É preciso cuidar, né, da saúde mental. E a gente está falando aqui o tempo todo é isso. Cuida do seu estresse, cuida da sua saúde mental, cuida da sua ansiedade, cuida do seu estado depressivo ou da sua depressão. Cuida de você. Isso, cuida antes de estourar. Que quando estoura, vamos pensar numa bomba? Ela estoura e ela espirra pedacinhos de objetos. Esqueci o nome dos pedacinhos dos objetos. A gente tem um nome pra isso, mas eu esqueci. Enfim, ela espirra, explode um tanto de pedacinho de coisas e atinge, às vezes, quem até não tá ali próximo. Então, vamos cuidar antes da bomba estourar? Será que é essa a perspectiva pro ano de 2021? Pelo menos é o que a gente tá tentando aqui dizer. Vamos cuidar antes de estourar? Vamos olhar com mais cuidado para as nossas necessidades, sem esquecer que a gente está no coletivo, sem esquecer que a gente faz parte de algo, que a gente pertence a algo. E aquela velha história, né? Se eu cuido de mim, de certa forma eu estou cuidando indiretamente do coletivo, porque um interfere no outro, macro e micro se relacionam, se influenciam mutuamente, então o caminho é esse. Cuida de você. É isso. Vamos esperar. Final do ano a gente volta para ver se os nossos palpites para 2021 foram mesmo aquilo que aconteceu, não foi. Acho que a gente não pode prever nada, mas a gente pode refletir e ver o que a gente pode fazer com isso. E você que nos escuta, quais são os seus palpites para 2021? O que você acha que esse ano exigirá de nós? Faça aí a sua reflexão. Se sentir vontade, comenta com a gente lá no Instagram. Deixa lá o seu palpite e a gente vai conversando. E vamos seguindo. Sejam então bem-vindos. A gente se vê na quarta-feira que vem com mais um episódio do Papo de Psi. Um grande abraço e até mais. Uma ótima semana. Um grande abraço. E se você quer conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, segue a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é @papodepsipodcast. E não se esqueça, toda quarta um episódio novo para você escutar de onde estiver e quando quiser.